Evangelho de João, capítulo 6, versículo 37. Todo aquele que o Pai me dá, veja, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Essa foi a experiência, meus irmãos. Essa foi a experiência, minhas irmãs, pela qual nós passamos. Houve um determinado momento da nossa vida em que Deus trabalhou em nossos corações e nós não víamos um outro caminho, nós não víamos uma outra porta pela qual nós devêssemos entrar que não fosse Jesus Cristo, colocando ali a nossa vida, colocando ali a nossa confiança, colocando ali a nossa dependência. Foi nesse instante que Deus nos deu a fé salvadora, porque fé é nos dirigirmos a Cristo. Mas não só isso, fé em Cristo é comer de Cristo. Fé em Cristo, ter fé em Cristo é comer de Cristo. Também no capítulo 6, só que agora versículo 51. Veja o que diz aí, João 6, 51. Cristo disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, ou seja, de Cristo, viverá eternamente. O pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então, o que era que Cristo estava querendo ensinar aqui nesse verso? Que nós devemos nos apropriar dele. Foi por isso que ele usou a expressão aqui de você comer a Cristo. Então, quando você se apropria de Cristo, quando você se satisfaz completamente em Cristo, vê nele toda a sua alegria, vê nele toda a sua paz, vê nele toda a sua satisfação, e não em coisas ou pessoas, você está desfrutando da fé verdadeira. E mais uma vez, nós remetemos à nossa realidade anterior. Houve um dia, meus irmãos, houve um dia, minhas irmãs, em que isso se deu na nossa vida. Nos satisfizemos na pessoa de Cristo. Nós não desejávamos nada mais além de Cristo. Na verdade, devemos continuar ainda nesse sentimento, desejando somente Cristo. Por quê? Porque nós temos fé. Porque a fé nos leva a nos apropriar, a comer de Cristo espiritualmente falando em nossas vidas. Então veja, crer em Cristo é ir a Cristo. Crer em Cristo é comer de Cristo. Crer em Cristo é beber de Cristo. Veja, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 14. Lembrem que nós estamos apenas vendo essas ilustrações de fé que João usa. E só para a gente ter um dado aqui importante, eu disse a vocês que no Novo Testamento, a palavra fé, crer, no seu verbo, no seu substantivo, aparecem aproximadamente 240 vezes. Somente no Evangelho de João, e aí fica um exercício mais fácil de você ver, né? Essa palavra aparece 100 vezes, quase a metade. 240 vezes em todo o Evangelho, em todo o Novo Testamento, melhor dizendo, e somente no Evangelho de João, a palavra fé, crer, aparece, melhor dizendo, 100 vezes. 100 vezes. Então, João dá ênfase muito grande nesse tema, nesse assunto. Olha o que ele fala aqui, ó. João capítulo 4, versículo 14. Só para não fugir aos números, né? Eu gosto de números. Então, veja, João capítulo 4, versículo 14. Cristo disse: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, veja, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E o que é que a água faz? Ela nos satisfaz também. Tanto é que as pessoas dizem que água é vida. Você aguenta muito mais tempo sem comer, mas não aguenta nem tanto tempo sem beber água, porque a gente precisa de hidratação. Então Cristo faz essa figura mostrando que Ele é a nossa vida. E houve também, de fato, um momento da nossa vida, e continua tendo, em que nós temos vida somente a partir de Jesus, a verdadeira vida, a vida espiritual na pessoa de Deus. Mas não só isso. Em último lugar, crer em Cristo, ter fé em Cristo, significa estar em Cristo. Significa estar em Cristo. Veja como o próprio Cristo ilustrou esse fato. Abram, por favor, Evangelho de João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15. Versículo 5. Cristo aqui nos diz: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Cristo fala aqui em permanecer nele, em estar nele. Ou seja,
em descansar nele para a nossa salvação. Isso remete, meus irmãos, isso remete, minhas irmãs, à comunhão contínua que nós temos com o nosso Salvador. É dessa comunhão que nós tiramos, que nós extraímos a nossa força e vigor espiritual para podermos prosseguir na nossa caminhada cristã. Isso é uma realidade que somente a fé salvadora produz e produz em nossas vidas. E todos nós que somos cristãos, todos nós que somos salvos, nós experimentamos desse sentimento em nossas vidas. Então, qual é a descrição bíblica de fé? É uma prova convincente que Deus nos dá das realidades espirituais, sobretudo de Cristo e da sua obra. E na medida em que isso acontece, nós vamos a Cristo. Na medida em que isso acontece, nós nos apropriamos de Cristo. Na medida em que isso acontece, nós nos satisfazemos em Cristo. Na medida em que isso acontece, nós nos unimos a Cristo e nos revigoramos espiritualmente em Cristo Jesus. Então, a fé não é pouca coisa. A fé não é algo de só menos. Não, mas é um grande dom, uma grande dádiva que Deus ele concede e concede a cada um de nós. E essa visão, essa experiência, repito, só é possível quando Deus nos chama à salvação. Porque é nesse processo que Ele nos dá a fé e a partir desse instante, tudo isso passa a ser uma verdade e uma realidade em nossas vidas. Ok, meus irmãos? Então, nós já vimos, em primeiro lugar, um conceito, uma definição de fé. Em segundo lugar, o que foi que nós acabamos de considerar? Uma descrição bíblica de fé. Mas não só isso. Em terceiro lugar, eu queria que nós considerássemos a importância da fé. Em terceiro lugar, eu queria que nós considerássemos a importância da fé. Conforme nós estamos vendo, a fé, meus irmãos, a fé, meus amigos, ela é extremamente necessária no processo da salvação. A fé é extremamente necessária no processo de salvação. Ninguém, absolutamente ninguém, herdará as mansões celestiais, ninguém, sem que durante a sua vida aqui na terra não tenha experimentado da fé salvadora. Tem que experimentar, é uma obrigação, é uma necessidade. E é interessante porque quando nós lemos as Escrituras Sagradas, a gente percebe, meus irmãos, a gente percebe, meus amigos, facilmente a importância da fé no processo de salvação conforme o ensino das Escrituras Sagradas. No Antigo Testamento, por exemplo, a fé salvadora, a fé que levava à salvação, ela estava calcada, ela estava baseada nas promessas feitas por Deus de um Salvador que viria. De um Salvador que viria a este mundo. E era justamente nessa fé, era justamente nessa esperança em que as pessoas experimentavam da salvação. E quando foi a primeira promessa? Quando foi o primeiro momento em que Deus ele fez esse anúncio, através do qual as pessoas deveriam esperar para que assim pudesse experimentar da salvação? Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, aquilo que nós chamamos do proto-evangelho. Quando Deus, pronunciando os julgamentos, tanto Adão, como também a mulher, como também a serpente, ele faz esse anúncio, que a semente da mulher viria e esmagaria a cabeça da serpente. Aquilo ali já era uma promessa. Um dia virá o Salvador, um dia virá o Redentor. E todos quantos no Antigo Testamento viveram nessa esperança, viveram nessa confiança, eles experimentaram e experimentaram da salvação. Um exemplo disso, o próprio Abraão. Abram mais uma vez, Gênesis capítulo 15. Gênesis capítulo 15. Gênesis capítulo 15, versículos 4 a 6. Veja que lá em Gênesis 3,15, Deus ele pré-anuncia o descendente, o filho da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente. E mais uma vez aqui Deus fala em descendência. É a promessa reiterada, é a promessa cada vez mais clara acerca da vinda do Salvador. Gênesis 15, versículos 4 até o versículo número 6. Veja: a isto respondeu logo o Senhor dizendo: não será esse o teu herdeiro,
mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Veja que Deus promete um descendente, um herdeiro a Abraão. Veja que Deus falou de um descendente lá em Gênesis capítulo 3. E o que é isso? São os pré-anúncios relacionados à vinda do Salvador. Na verdade, os anúncios, as promessas acerca da vinda do Salvador. Versículo 5. Então, conduziu-o até fora, ou seja, Deus conduziu Abraão até fora, Abraão no caso, até fora, e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Versículo 6. Ele, Abraão, creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Qual é a promessa? De um descendente, de um filho. E quem era esse filho? Era o próprio Salvador. Se você fizer, melhor dizendo, a ligação com o ensino do apóstolo Paulo lá em Gálatas capítulo 3, versículo 6 até o versículo 7, depois vocês podem ver, vocês vão observar justamente isso, que essa promessa que Abraão recebe aqui, não é a promessa de qualquer pessoa, não é a promessa de qualquer herdeiro, mas do Salvador que viria da sua descendência. Então, fé na pessoa de Cristo, confiança na pessoa de Cristo como uma promessa, como algo que ainda viria, mas era nessa esperança, era nessa confiança que as pessoas elas eram salvas, e fazia com que andassem em sujeição, em obediência ao Senhor. No Novo Testamento, meus irmãos, meus amigos, a necessidade de fé em Cristo como meio de salvação fica muito mais clara. Na verdade, ela fica patente. Quando nós vamos ver, por exemplo, lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, o apóstolo Paulo diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, Paulo, aqui nesse trecho de Efésios 2:8, ele mostra que sem fé não há como nós experimentarmos a salvação. Mas fé em quem? Em que pessoa? Em Cristo, conforme revelado pelos evangelhos, que narra a sua vida, que narra o seu ministério, que narra a obra de salvação que ele veio operar lá na cruz do Calvário. É por isso, meus irmãos, é por isso, meus amigos, que a pregação apostólica, ou seja, a pregação dos apóstolos, sobretudo conforme nós observamos na narrativa de Atos dos Apóstolos, a pregação apontava sempre para a necessidade de crença na pessoa de Cristo. Agora era real, a promessa havia se concretizado. Se no Antigo Testamento ela não era clara, mas existia ali a promessa, no Novo Testamento essa promessa se torna realidade, e baseado nessa realidade, os apóstolos eles pregavam o Evangelho. Veja o que acontece, por exemplo, com o carcereiro de Filipos. Abram aí, por favor, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 30 até o versículo de número 31. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 30 até o versículo de número 31. Observem que no Antigo Testamento havia a promessa, o herdeiro, o descendente. Vem o Novo Testamento, Cristo se encarna, vive entre nós, realiza seu ministério, consuma a sua obra de salvação na cruz. E agora, a pregação baseava-se em quem? Nele, ou seja, em Cristo. Atos capítulo 16, versículos 30 até o versículo de número 31. O contexto dessa passagem nós também já sabemos, né? Paulo e Silas estavam presos lá em Filipos, há um terremoto, eles são libertos ali do cárcere. O carcereiro tem uma iniciativa de tirar a sua própria vida para não ter que responder por tudo aquilo que estava acontecendo, mas aí Paulo impede de agir assim, há a pregação do Evangelho, e aí veja o que acontece, versículo 30, depois, trazendo-os para fora, disse, no caso o carcereiro, melhor dizendo: senhores, o que devo fazer para que seja salvo? Resposta dos apóstolos. Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Necessidade de fé. Só há salvação quando nós cremos. Não é em qualquer coisa, não é em qualquer pessoa. Quando nós cremos única e exclusivamente na pessoa de Cristo. Ele é o cumprimento de todas as promessas acerca do Salvador. Então, é por isso, meus irmãos,
É por isso, meus amigos, que a fé ela é necessária. Em Cristo, somente em Cristo. É interessante que sobre essa relação de fé e salvação, quando nós analisamos o Antigo e o Novo Testamento, como Cristo sendo o objeto central dessa fé, veja o que um autor sagrado ele falou, e aqui eu vou citar as suas palavras. Abro aspas. Nos tempos do Antigo Testamento, a fé olhava para a frente, para o Redentor que havia de vir. Nos tempos do Novo Testamento, a fé olha para trás, para o Salvador que veio. Em ambos os casos, a salvação era obtida mediante uma fé viva em Cristo. Então, percebem, meus irmãos, como Cristo ele é o objeto central da nossa fé. No Antigo Testamento, a fé olhava para frente, ele viria. No Novo Testamento, a nossa fé olha para trás, ele já veio. Mas, em ambos os casos, o meio de salvação é um só, fé. A pessoa na qual nós devemos crer é uma só, Cristo Jesus. Porque, infelizmente, existem algumas posições equivocadas que veem uma salvação diferente do Antigo Testamento. Como? A salvação só pode ser pela fé, e somente pela fé. A diferença é que era numa fé que iria se concretizar, num Salvador que iria nascer, num Salvador que iria se encarnar. Era a fé nesse Salvador como uma promessa a ser realizada. Hoje não. Hoje nós, crentes da nova dispensação, temos esse privilégio. A gente olha para trás e vê o nosso Salvador, olha para trás e vê a sua obra, olha para trás, descansa nessa obra, mas o personagem central da salvação é um só, Cristo, 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 e aquilo que nós já falamos. É por isso que a nossa pregação, ela tem que ser cristocêntrica, ela tem que apontar para Jesus, pois se ela não apontar para Jesus, nós podemos fazer qualquer coisa, menos pregar o Evangelho, porque é no Evangelho, nas boas novas de salvação, onde a gente vê Cristo, o nosso Salvador. Portanto, a fé em Cristo Jesus, ela é de fundamental importância para que nós possamos experimentar da nossa salvação. A fé, ela é fruto da eleição divina para a salvação. Uma vez que Deus nos elegeu, desde toda a eternidade, para que no tempo pudéssemos experimentar a salvação, Ele também decretou que para que isso acontecesse, a fé teria que ser doada por Ele a cada um de nós. É o que nós vemos, por exemplo, lá em Atos capítulo 13, versículo 48. Abram aí, por favor. Atos capítulo 13, versículo 48. A fé, fruto da eleição divina. Somente os que foram destinados para a vida eterna é que vão, num dado momento da sua vida, experimentarem dessa fé em suas vidas. Por quê? Porque Deus a dará. Atos 13, versículo 48. Veja, os gentios, ouvindo isto, no caso a pregação de Paulo, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. Olha que coisa fantástica, olha que coisa extraordinária, olha que coisa maravilhosa. Veja, final do versículo 48. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Se você foi destinado para a vida eterna, você vai crer. Eu não sei quando, eu não sei sob quais circunstâncias. Uma coisa eu sei, você vai crer. Porque quem foi separado por Deus para a salvação, há de experimentar da fé salvadora ao longo da sua vida aqui na terra, mesmo que seja no último momento, como aconteceu como aconteceu com o ladrão lá na cruz, um dos ladrões lá na cruz. Vai acontecer. Então, o registro aqui de Lucas, ele é claro nesse sentido. Creram aqueles que foram destinados para a vida eterna, quando ouviram o quê? A palavra do Senhor, o conhecimento. Veja que um dos elementos da fé, conforme nós observamos no primeiro ponto, é o quê? O conhecimento. Você precisa conhecer. E quando você conhece Deus, Ele vai, pelo Espírito, operando esse dom na nossa vida. Mas não só isso. Em segundo lugar, mostrando toda a atuação divina na concessão da fé a cada um de nós. A fé, meus irmãos, meus amigos, é produto da regeneração. A fé, ela é produto da regeneração. Quando Deus gera em nós uma nova vida, quando Deus nos regenera, no mesmo instante, Ele nos concede da fé salvadora. Veja o que João nos fala,
lá na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 1. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, olha que coisa fantástica, é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Então, quando você é regenerado, obrigatoriamente, inevitavelmente, você vai crer na pessoa de Cristo, você vai ter fé na pessoa de Cristo. É um resultado natural da regeneração. Por isso é um dom de Deus. Da mesma forma que a regeneração é um dom de Deus, a fé que vem com ela também é um dom de Deus. Nada do homem, nada do homem. Mais adiante, a fé como um dom de Deus. Abram aí, por favor. Eu já citei Efésios 2:8, não vou citar mais, mas eu queria citar um outro texto. Filipenses, capítulo 1, versículo 9. Veja como a fé é um dom, uma dádiva divina. Depois, há muitos textos que eu não cito, e aqueles que pedem o material depois, veem. E aí vocês podem depois pedir o material, porque aí vocês vão ter todos os textos escritos. Porque não dá tempo da gente ler tudo, então às vezes eu vou fazendo uma seleção, que não é natural, mas uma seleção aqui racional, para a gente poder ver o conteúdo todo no tempo hábil. Filipenses, capítulo 1, versículo 29. Filipenses 1, 29. Paulo fala uma coisa aqui fantástica, veja. Às vezes as pessoas querem só uma parte. Não, tem que pegar o todo, né? A gente tem que ser honesto com Deus. Então veja, o que ele diz aqui, versículo 29. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes, ou seja, de sofrerdes por Cristo ou com Cristo. E ele conclui, não somente de crerdes nele. Então Deus nos dá a graça da confiança, da fé, mas também vai dar a graça do sofrimento por causa de Cristo, entendeu? Então as duas coisas elas andam juntas. Tem gente que quer só a fé, né? E não quer o sofrimento. Não, está tudo no mesmo pacote, é um combo espiritual, entendeu? Vem o sofrimento e vem também a fé. E como diz aqui Paulo, é um dom, entendeu? É uma graça que Deus ele nos concede. Então outro texto seria Efésios 2:8, que todos nós de certa forma já conhecemos. E por fim, meus irmãos, a fé, ela não tem origem em nós mesmos, ela tem origem na pessoa de Cristo. Veja o que o autor aos Hebreus nos ensina, lá em Hebreus capítulo 12, versículo 2. Veja o que o autor sagrado nos ensina. Então todas essas passagens, elas confirmam esse fato, a fé como obra divina na nossa vida, fruto da sua eleição, produto da regeneração, um dom que Deus nos concede e que tem a sua origem na pessoa de Cristo Jesus. Hebreus 12:2. Hebreus 12:2. Veja o que diz aqui o autor sagrado: olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Quem? Jesus. Essa palavra autor, que o autor sagrado usa aqui, ela significa literalmente o originador, onde se tem a origem, onde se tem um início, onde se tem um começo. Então, onde é que se inicia a nossa fé? Em Cristo, no Espírito de Cristo, que opera pela sua palavra em nosso coração. Então, todos esses aspectos, eles comprovam essa verdade. Que verdade? A fé como obra divina. Mas também, a Bíblia fala da fé como uma tarefa humana, tarefa que nós devemos evidenciar na nossa vida. Então, uma vez que Deus a opera, uma vez que Deus trabalha a fé no nosso coração, concedendo-nos esse dom, qual vai ser o resultado imediato? Vamos passar a crer. A crer é uma atitude, é uma conduta que nós devemos desempenhar pessoalmente, individualmente em nossas vidas. Eu não posso crer por um filho meu, eu não posso crer por minha esposa, não. A fé tem que ser algo particular, é igual escova de dente, cada um tem que ter a sua. Então, é assim que a Bíblia ela nos ensina. É por isso que a Bíblia faz essas exortações. Que exortações? Que nós creiamos e creiamos em Cristo. Nós devemos fazer isso. Lá, texto conhecidíssimo nosso, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, Cristo nos diz ali: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, nós precisamos crer, é uma responsabilidade que nos cabe, façamos o quê? Tenhamos vida eterna. Então, a fé é uma responsabilidade nossa
agora entendendo, resultado da operação e da ação de Deus na nossa vida. Olha só como João descreve essa fé que nós devemos ter. 1 João capítulo 5, versículo 4. 1 João capítulo 5, versículo 4. Eu estou encerrando, meus irmãos, aqui o estudo. A gente já está chegando na parte final. Veja o que diz aqui, 1 João capítulo 5, versículo 4. Ele diz: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, ou seja, a nossa fé. Nossa fé, algo que nos pertence como uma dádiva divina. Então, como é que nós podemos concluir esse item? Que a fé salvadora, ela é um milagre que Deus opera nos homens. A partir desse milagre, faz com que essa mesma fé, ela venha a ser evidenciada em nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe e aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém.